Primeiro, né, para a gente recapitular, a gente falou na aula passada, quando a gente falou sobre referência, né, quando a gente falou que a referência é ter bola, né, ou seja, eu sou ofensivo, eu ataco quando eu tenho bola, e eu sou defensivo quando eu não tenho bola, né? Então a gente quebrou com aquele paradigma de que inicio a minha saída de jogo desde o meu campo de defesa, isso não existe, a gente percebeu isso. E a gente agora vê pela outra ótica, né? Ou seja, estou marcando no meu campo de ataque. Isso também não existe, né? Se eu estou marcando, obviamente, é campo de defesa. E a gente já entendeu sobre isso na aula passada. E a gente vai agora reforçar esses conceitos, só que a partir de uma ótica, né? De um ângulo diferente, beleza? Então vamos lá. Bom, o que é organização defensiva? Né? A gente vai contrapor aquilo que a gente colocou na aula passada. Se organização ofensiva é parte da minha fase ofensiva, que eu estou ali fazendo uma manobra, né? Estou manobrando um ataque, circulando a posse da bola para tentar chegar na defesa adversária de maneira ofensiva. Contra um adversário que me espera, quando a gente fala da organização defensiva, a gente está falando sobre o ponto de vista contrário, né? A gente está falando da ótica contrária. Ou seja, é parte da minha fase defensiva em que eu, de forma organizada e estruturada, espero o ataque do meu adversário que está a tentar criar e aproveitar espaços próximos da minha baliza. Da minha baliza, né? Ficou repetido aí, mas sem problema. Bom, quando a gente fala sobre organização defensiva, então a gente está falando sobre uma equipe que está ali basicamente, né, com os 11 ou quase todos os jogadores atrás da linha da bola, e ela sabe que vai ser atacada, o adversário tem bola, e o meu objetivo ali é impedir que o meu adversário consiga me atacar, é impedir que o meu adversário seja perigoso, digamos assim, em relação à minha equipe, ok? Então, aí está a organização defensiva. Então a gente volta para aquele slide que a gente apresentou na aula passada, e a gente já pode mostrar para vocês o seguinte, né? Se a gente viu que a organização ofensiva, dentro desse slide, né, dentro dessa imagem, é a perspectiva da equipe vermelha, a organização defensiva é a perspectiva a partir da equipe azul, né? Então se a equipe vermelha está organizando um ataque, a equipe azul, ó, com os 11 aqui atrás da linha da bola, vou ligar o mouse aqui para ajudar vocês, com os 11 aqui atrás da linha da bola, eles estão se defendendo, né? Eles estão ali, de alguma maneira, tentando impedir a progressão do adversário, caso progrida, tentar evitar que essa progressão se torne gol, beleza? Então, aí está a equipe azul, né? Azul ou preto, não sei bem. Bom, então ficou claro para vocês a organização defensiva como o contraponto, digamos assim, da organização ofensiva. Tá, Rafa, beleza, mas e a transição? A transição defensiva também é o contraponto da transição ofensiva? Sim, a resposta é sim. Quando a gente fala sobre transição defensiva, a gente está falando sobre parte da minha fase defensiva, em que eu acabo de perder a posse da bola e estou transferindo o comportamento de atacar para defender, para entrar em organização defensiva ou recuperar logo a posse da bola. O que é que isso quer dizer? Quando a gente fala sobre transição defensiva, agora voltamos para a perspectiva dessa equipe aqui, ó, vermelha. A equipe está ali construindo uma jogada, ela está tentando ali chegar próximo da baliza adversária e dentro dessa construção, dentro dessa tentativa de ataque, ela perde a bola. Então esse momento, esse gap, digamos assim, entre o momento em que ela perde a bola até ela se reorganizar ou até ela recuperar a bola, é transição defensiva. E eu posso transitar de modo a tentar recuperar logo a posse da bola, de modo a tentar ser rapidamente, né, pressionante pós a perda para conseguir ter bola novamente. As equipes que gostam de ter bola geralmente adotam esse comportamento, equipes que têm mais posse de bola. Ou eu posso fazer uma transição defensiva de modo a simplesmente recuperar, né? Tentar fazer com que os jogadores passem da linha da bola antes que meu adversário me agrida. E ali eu posso até utilizar um ou dois jogadores para fazer pressão na bola, para ganhar tempo, né? Para temporizar, para que o resto da minha equipe passe da linha da bola, ok? Bom, então a gente já falou sobre organização defensiva, transição defensiva. A gente vai para um exemplo de transição defensiva, né? O jogo PSG e Bayern de Munique. Inclusive, hoje no dia que eu gravo essa aula, a gente já tem um jogo da Champions, né? PSG e Atalanta. Show de bola. Vou dar play aqui. A transição defensiva do Paris, né? Do PSG. E o Bayern de Munique inicia sua transição ofensiva. Se os jogadores de Paris se comprometessem a voltar mais rápido, eles conseguiriam entrar em organização defensiva antes de ser atacado pelo Bayern de Munique, né? Então eu vou dar play, né? O Paris começa... Opa, voltei demais aqui o vídeo. O que acontece com o Paris, né? O que acontece com o PSG? O PSG começa a tentar aqui montar uma estrutura, né? E todo mundo andando para trás com um olhar na bola, para não sofrer, né? Para que o Bayern de Munique não consiga aproveitar esses espaços, né? Então o Bayern de Munique aqui nessa situação, ele tá tentando, né? O Vidal conduz bola tentando achar o espaço para transitar ofensivamente, mas como o Paris Saint-Germain ele conseguiu se estruturar aqui em sua transição defensiva, vai ganhar tempo para se recompor. Ele até conseguiu transformar aquela situação em finalização, mas aí na hora de sair para o jogo,
o Bayern de Munique não conseguiu acelerar para achar os espaços, porque a transição defensiva do Paris Saint-Germain foi andando para trás, né? Foi tentando proteger a própria baliza, né? Baixando mais o bloco para dar tempo dos jogadores da frente também voltarem e fazer uma unidade, né? Fazer um bloco, e aí quando a gente viu que ele reconstituiu esse bloco, o Neymar foi efetivo na roubada da bola, né? Bom, então aqui está bem ilustrado na transição defensiva. Seguimos. Bom, mas quando a gente fala sobre defender, quando a gente fala sobre marcar, existe uma grande diferença entre uma equipe que pressiona e uma equipe que posiciona. Então a equipe ela pode ser mais posicional ou mais pressionante. Rafa, então a equipe que pressiona ela não é posicional? Ou a equipe que é posicional ela não pressiona? Não. A gente está falando sobre basicamente comportamentos predominantes. Então a equipe ela pode ter uma predominância de um comportamento mais posicional e ela pode ter uma predominância de um comportamento mais pressionante, né? Ela pode ser uma equipe que está ali mais posicional, ela vai mais que direcionar a posse de bola do adversário para o adversário não agredir, ou ela vai pressionar e de fato tentar roubar naquele lugar do campo, né? Então vamos para os exemplos. Quais são as diferenças, né? Aqui um jogo Alemanha e Ucrânia, né? Da nossa câmera tática, até houve a pergunta no grupo. Então aqui está a construção da Alemanha em cima da Ucrânia, né? E que perceba que a Ucrânia ela não é tão pressionante, né? Ela está aqui mais em estrutura, a Alemanha vai conseguir circular a posse, vai tentar entrar, mas a Ucrânia ela está mais posicional, né? Ela não está tão pressionante, né? Ou seja, a Alemanha consegue rodar a bola, a Ucrânia vai direcionando mais para fora, e aqui recupera a posse, né? Bom, então aqui dizer, mas o jogador da Ucrânia ele fez uma pressão, ele andou para frente, ok, ele fez ali uma pressão situacional no setor dele, mas não é o comportamento coletivo predominante, né? Se a gente voltar para cá, ó, a gente vê que a gente tem uma equipe muito mais preocupada em posicionar o 4-4-2, como a gente está vendo aqui, do que necessariamente pressionar o portador da bola, né? Não tem pressão aqui, ó, a pressão é depois que ele começa a conduzir bola, né? Ou depois que ele acha passe mais para frente. Então é um pouco diferente, né? De uma equipe que é pressionante a priori. Então a gente vai ver agora uma equipe que é pressionante a priori, né? Manchester City e Real Madrid, o jogo da Champions da semana passada. Deixa eu tirar o áudio. Então Manchester City e Real Madrid, olha como o City é pressionante, olha como o City não dá espaço basicamente já vai pressionar lá, ó. Ele não espera a condução, né? E aí já deixa o goleiro sem a opção de retorno, né? Os encaixes já feitos, né? E aí o Gabriel já sai para pressionar também, ó. Então aqui tem uma diferença entre estar posicionado, esperar que o atleta adversário tome atitude, para aí sim eu verificar qual atitude eu vou tomar, entre eu ser proativo o suficiente, e aí saiu o gol, entre eu ser proativo o suficiente para pressionar o adversário e já roubar a bola nesse espaço do campo. Existe uma diferença entre a minha intenção de eu quero já roubar a bola aqui e dizer, opa, eu só quero fazer com que tu não progrida. Então, ser posicional e ser pressionante. Rafa, quando é que é vantajoso ser pressionante, quando é que é vantajoso ser posicional? Uma equipe que ela é claramente inferior ao adversário, né? Uma equipe que ela leva uma desvantagem qualitativa do ponto de vista coletivo, se calhar mais vale ela ser mais posicional, não arriscar tanto, não desestruturar tanto para fazer pressão. E também é uma ingestão do esforço, né? Uma equipe que é muito pressionante durante meia hora do jogo, né? A gente sabe que o nível físico dos atletas não vai aguentar fazer aquilo ali o jogo todo, então em determinado momento do jogo passa a ser mais posicional, por exemplo. Posso citar exemplos no River Plate, né? É uma equipe que faz muito isso, né? Uma equipe que é muito pressionante em momentos do jogo, em outros momentos mais posicional, pressionante em bloco alto, depois mais posicional e assim por diante. O Flamengo também de Jorge Jesus foi assim, eu me lembro muito do jogo, por exemplo, Flamengo e Santos, né, 1-0 no Maracanã, um gol do Gabriel, um bonito gol, em que o Flamengo foi bastante pressionante em um determinado momento, depois mais posicional e foi fazendo a gestão desses comportamentos, né? E aqui a gente viu o City sendo pressionante e chegando ao gol a partir de uma pressão, né? A partir de uma roubada de bola em bloco alto e uma pressão. Vou passar aqui. Bom, e aí, quando a gente fala sobre ser pressionante, a gente pode subdividir em dois subpressões, digamos assim, né, para pegar já o embalo da terminologia. A equipe que ela exerce pressão e a equipe que faz pressing, né? O que é pressão? Pressão é quando eu tenho a minha equipe estruturada e eu retiro um jogador da estrutura para pressionar o adversário. Aí você vai dizer, Rafa, mas isso não é parecido com posicional? Não. Por que não é parecido? Porque no posicional eu espero a atitude do adversário em relação à posse da bola para aí sim eu determinar qual vai ser a minha atitude. Nesse caso, eu
eu que tomo atitude. Então, por exemplo, lateral tem bola, eu vou lá e belisco o lateral, mas eu volto para a minha estrutura, porque o lateral rodou a bola para o zagueiro, e aí o meu atacante agora é que vai no zagueiro adversário, belisca o zagueiro e volta, né? Isso daí ele faz pressão e volta. Então, tem ali um cuidado de fazer pressão no portador, né? Tem uma intenção de fazer pressão no portador, mas também tem um cuidado de manter a estrutura. Então, eu pressiono somente o atleta que tem bola. Eu tiro um atleta da minha estrutura para pressionar o jogador que tem bola e mantenho a minha estrutura ali, mantenho a minha estrutura posicionada. Então, essa é a pressão. O pressing é o contrário, é o oposto disso. É quando eu faço pressão no jogador e quando eu faço pressão também na equipe, né, nas linhas de passe que ele tem ali. Não é a pressão somente nele. Então, o pressing, eu estou abrindo mão da minha estrutura defensiva, eu estou abrindo mão do meu posicional, digamos assim, para conseguir encaixar nas linhas de passe do adversário e ali, a partir daquele pressing, eu conseguir roubar a bola naquele lugar do campo, beleza? Ok, Rafa, entendi, não ficou tão bem assim, claro, não, preciso de um exemplo, então vamos para o exemplo, né? Ok. Aqui a gente tem a equipe vermelha e branca, que está marcando num bloco médio, digamos assim. A gente tem a equipe preta e amarela, que tá jogando que está em uma primeira fase de construção. Então a gente tem aqui a pressão, então a equipe está no 4-3-3, ó, 4-3-3. Então eu tiro o meu extremo do lado direito para fazer pressão no lateral esquerdo. Na medida que o lateral esquerdo rodou a bola no zagueiro, o meu extremo volta para estruturar de novo a equipe, e aí o meu centroavante sai lá para fazer pressão, ok? Então isso é uma pressão no portador de cada vez, né? Se eu conseguir roubar a bola, ótimo. Se eu não conseguir roubar a bola, a minha estrutura está mantida nas minhas costas, né? Bom, e qual é a diferença disso para o pressing, né? Na prática? Então a gente tem aqui, por exemplo, um passe de retorno do volante no zagueiro, e aí esse passe de retorno se torna gatilho para a subida de pressing da minha equipe como um todo, né? Então a minha equipe como um todo vai subir, ó. Todos os jogadores vão subir da equipe. Então eles vão abrir mão da estrutura praticamente para conseguir fazer um pressing, né? Encaixar não somente no portador, mas em todas as suas linhas de passe. E você basicamente aqui já não vê mais o 4-3-3 bem desenhado, ok? Então essa é a diferença entre pressão e pressing. Rafa, como é que eu faço para identificar? Primeiro, identifica a subida de pressão, qual é a deixa para a subida de pressão. Aqui no exemplo que eu dei foi um passo para trás, né? Então o passo do volante para trás iniciou o pressing do adversário. E aí, se a deixa acontecer e eu só saio com um jogador e mantenho a estrutura, pressão. Se a deixa acontecer e eu saio com um jogador e todos os outros para poder encaixar na linha de passe ali, e basicamente não consigo mais identificar em que estrutura aquela equipe se defende, em que plataforma de jogo aquela equipe se defende, então aqui eu estou em pressing, ok? Bom, vamos lá. E aí você me ouviu falar sobre essa equipe tá esse 4-3-3 está num bloco médio, né? Bom, então é necessário que eu fale para você que basicamente existem 3 alturas de bloco no futebol. Tem o bloco alto, o bloco médio e o bloco baixo. Rafa, mas eu conheço como outro nome, eu conheço como linha 1, linha 2, linha 3. Linha adiantada, linha intermédia, linha atrasada. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Não interessa como você chama, né? O nome é menos importante. Aqui é importante a gente entender o conceito. Então, a altura do bloco é em que local do campo inicia a minha marcação. A minha marcação inicia muito próximo da baliza adversária, né? Inicia mais no meio campo, inicia mais próximo da minha baliza. Isso vai determinar em que altura do bloco eu estou. E uma equipe que, por exemplo, quer marcar no bloco mais baixo, ela provavelmente tem a intenção de atrair a tua equipe para o bloco, para próximo da baliza dela, né? A tua equipe vai circular para tentar entrar ali próximo da baliza dela, mas isso vai gerar espaço nas costas, né? Então, uma equipe que joga num bloco mais alto, ela é mais pressionante na tua primeira fase de construção. Então, ela provavelmente tem que tomar um cuidado ali com as costas, né? Com as costas da última linha. Equipes que pressionam muito alto, não é estranho a gente ver, por exemplo, o goleiro quase como um líbero, né? O goleiro fazendo aquilo que a gente chama de controle da profundidade. Então, bola nas costas da linha, o goleiro sai para fazer uma cobertura, para tirar uma bola de cabeça, para impedir que o adversário saia numa situação de um contra o goleiro, né? Inclusive no futsal, fazer até menção ao futsal, isso é chamado de 1 contra 0, né? Bom, então vamos lá ilustrar para vocês as alturas dos blocos. Esse aqui é um 4-3-3 com a equipe num bloco alto, né? Então um goleiro praticamente fora da área, que está até um pouco mais exagerado do que deveria ser, mas é mais ou menos isso, né? Então tá marcando, imagine que aqui tem uma equipe em primeira fase de construção, a minha marcação se inicia aqui, então caso aconteça uma bola longa eu tenho que ter esse controle aqui, mas o meu objetivo é ir começar os constrangimentos defensivos nessa altura do campo, ok? Depois, uma equipe num 4-3-3 num bloco médio,
Então essa equipe que está aqui no bloco médio, né, ela vai iniciar, que é o mais comum inclusive de ver, eu acho que se for ver o percentual de equipes que marcam, a maioria marca num bloco mais médio. Então é a partir daqui que se inicia a marcação, ela não está tão pressionante, né? Ela não está tão alta, mas ela também não está tão baixa, não está tão próximo da própria baliza, né? Ela está ali meio que na intermediária, meio que na metade do caminho, digamos assim. E equipe que já marca num bloco mais baixo, né? A gente já viu que o 4-3-3 aqui praticamente já se torna um 4-1-4-1. Equipe que quer proteger a própria baliza, né? Que quer impedir que o adversário entre aqui a qualquer custo. Por exemplo, uma situação que eu estou ganhando o jogo, 2-1, quero estar naqueles minutos finais, quero me proteger, então eu baixo mais o bloco. Então é mais efetivo para esse tipo de situação, né? Então aqui vocês já viram o bloco alto, o bloco médio e o bloco baixo. E a gente vai agora para as referências defensivas, né? Independente da altura do bloco que eu vou marcar, eu preciso dar referências para os meus atletas, qual tipo de marcação essa minha equipe utiliza. Essa equipe ela marca num bloco mais alto, né? Ela marca num bloco médio, marca num bloco mais baixo, ok. Mas quais referências ela utiliza? Ela utiliza a referência da bola, ela utiliza a referência do espaço, ela utiliza a referência do homem. E aí qual referência do homem ela utiliza, né? Ela utiliza a referência do adversário ou do companheiro, né? Ou seja, por exemplo, um zagueiro, a minha principal referência para fazer a linha é o meu outro zagueiro ou é o atacante que vai atacar as minhas costas, né? Isso é importante que a gente tenha lúcido. E aqui eu vou deixar um bônus para vocês. Eu vou soltar aqui nos grupos do WhatsApp e no e-mail um link para uma aula que eu tenho aqui no YouTube gratuita que se chama Tipos de Marcação. E aí a gente vai, nessa aula eu entro, especificamente nessa aula eu entro mais ao pormenor disso, para a gente falar sobre marcação zonal, marcação individual por setor, né? As diferenças, né? Marcação mista também, as diferenças. Então eu vou pincelar aqui basicamente para vocês, mas se vocês quiserem aprofundar nesse assunto, também está o link da aula para vocês aqui embaixo, que está aqui gratuito no YouTube, tá? Então é o seguinte, quando a minha equipe tem principal referência bola ou espaço, basicamente essa minha equipe tem como referência principal a marcação zonal. Quando a minha equipe tem principal referência adversário, então a minha equipe tem basicamente como marcação individual. Ah, Rafa, mas essa equipe, em um momento ela tem referência zonal, outro momento referência individual. Pode acontecer. A referência, ela tem uma hierarquia, né? A minha principal referência é essa, mas não significa dizer que ela é a única. Imagina, eu digo que a minha equipe marca a entrada da bola no espaço. Então ela não vai fazer pressão nunca em nenhum jogador adversário que tem bola. Ela vai ficar esperando o erro da entrada da bola no espaço, o jogador errar um passe. Eu só trabalho com interceptação, não trabalho com desarme. Não, isso não existe. Então a referência ela não é pétrea, ela não é algo imutável, né? A referência pode variar de acordo com o jogo, ela pode variar de acordo com as diferenças, por exemplo, do adversário, com as diferenças de características da minha equipe, em que altura eu estou, eu posso no bloco mais alto ser mais individual, no bloco mais médio baixo ser mais zonal. Então isso é importante que a gente fale para que as pessoas não acham que essa equipe marca zona, então ela vai marcar zona eternamente, sempre. Esse treinador joga marcando zona, então em todas as alturas do campo ele marca zona. Enfim, então para que isso fique desmistificado, a gente entra mais ao pormenor nessa aula bônus que eu estou deixando para vocês, ok? Vou passar aqui. Bom, aqui a gente vai ter um exemplo do Manchester City e Real Madrid, né? Uma referência de marcação zonal, né? De marcação com referências diferentes. O Manchester City sobe pressão no encaixe mais individualizado, aquilo que eu falei para vocês. Porém, em bloco médio baixo, né, quando ele precisa recuperar, imagina, ele subiu pressão, a pressão dele foi vencida, né, o adversário conseguiu construir. Então ele recupera com referências diferentes, né, com referências mais no espaço. A gente vai ver aqui alguns detalhes. Mais uma vez, tirando aqui o áudio, né? O Manchester City dando bastante necessidade do lado da bola para impedir que o adversário construa, né, numa situação do lateral. O adversário vai ter qualidade para conseguir rodar, né? É o Real Madrid, afinal de contas. E achou o Mendy no espaço. Então o Mendy agora tem tempo e espaço, né, para conduzir. O adversário consegue mudar o corredor e vencer a pressão. Ele vai ter tempo e espaço para conduzir. E a gente vai notar que as referências do City vão mudar, né? O City, primeiro, né, o movimento de recuperação em diagonal, né? Então os atletas correm em diagonal. E a última linha pronta para baixar caso haja um passo na profundidade, né? Então aqui, deixa eu voltar porque isso aqui é interessante, ó. Última linha pronta para baixar na profundidade. Então, olha o Fernandinho quebrando o pescoço, né, para conseguir achar a referência dele aqui, para ele conseguir ter referência individual nas suas costas, né? E o Walker sai para pressionar, ok? E aqui, como o Mendy deu o passe, ele vai ultrapassar provavelmente, né? Aqui vai criar uma situação de 2 contra 2. Então aqui, se a minha referência é individual e o Walker encaixou no Hazard, o Walker vai acompanhar o Hazard até o final. E aí, por exemplo, o De Bruyne acompanharia o Mendy, né, para fazer a troca. Mas não, como a referência muda, a gente vai ver como esse comportamento muda, né? Como o Walker deixa para o jogador mais adiante. Ó, o Walker vai controlando, o De Bruyne já tomou conta, né? Já
já iniciou aqui a abordagem e ele vai controlar a profundidade, né? Para que não haja aqui uma troca, para que o De Bruyne não tenha que vir cobrir um espaço mais profundo do que aquilo que ele deveria cobrir. E isso é uma referência zonal, né? Ou seja, o meu objetivo é proteger a entrada da bola aqui. Eu não quero abordar simplesmente o jogador por abordar. Então troca com referência no espaço, né? Ó. Meu objetivo é impedir a entrada da bola nesse espaço próximo da minha baliza e eu não faço trocas. Né? Perceba que, por mais que o Hazard conduza no sentido do Walker, o Walker não aborda. O Walker não faz a dobra, né? O 2 para 1. Ele até poderia arriscar e ter sucesso, mas se ele dobra aqui e o Hazard, com muita qualidade que tem, consegue achar um passo de profundidade, o Mendy vai entrar aqui em último terço com muito espaço. Né? Então a referência dele é o espaço. Opa, estou aqui vigiando bola, mas eu não quero que você consiga achar esse passo nas minhas costas. Né? Então tá bem controlado, né? E o City sempre entrando numa estrutura de 4 jogadores em linha, mais 2 jogadores que protegem a baliza, né? O City joga num 4-3-3 praticamente, né? Quase sempre num 4-3-3, mas quando ele consegue ter pressão vencida, ele estrutura, ele monta 2 jogadores na frente da linha, Gundogan e Rodri. Inclusive esse é um dos motivos pelo qual o David Silva não vem sendo titular, acredito eu. Então, estrutura de 4+2 remontada, né? Lembra que a pressão foi vencida lá no início. E aqui ele não permite que o adversário consiga atacar sua profundidade. Né? A gente viu aqui o controle para não atacar a profundidade. Ok? Agora, ó, interessante aqui também. E aqui tem a comunicação do De Bruyne com o Walker, né? O Hazard entregou e andou para dentro, ó. E aí oh meu Deus, botei muito. Deixa eu chegar lá novamente. Ó, o De Bruyne até fala com o Walker, ó, faz o gesto pro Walker pressionar, que ele vai controlar aqui. Por quê? Porque ele já se tornou distante, né? O Hazard já não está mais tão no setor do Walker como estava antes. Então aqui ele pode fazer o encaixe antes, né? Ele pode pressionar. E aí o De Bruyne faz o controle da profundidade, o Walker é efetivo e a pressão do City obriga o jogador a jogar para trás, né? Então o Real Madrid precisa recomeçar a sua construção, ok? Bom, então a gente viu aí uma equipe que tem marcação com diferentes referências, né? Quando está lá mais alto, né? Referência mais individual, quando o bloco é vencido, referência mais zonal, ok? Bom, e um aspecto que é importante falar aqui são os conceitos defensivos. Rafa, tu falou sobre os princípios na aula de ataque, aqui tu vai falar sobre conceitos. Eu separei aqui os melhores ou os principais conceitos para a gente identificar do ponto de vista defensivo, e que são equilíbrio, pressão pós-perda, atacar marcando e compactação, são os mais gerais, mas também tem os princípios defensivos. Eu também vou deixar de bônus para vocês, olha aí quantos bônus numa aula só. Um artigo científico quando a gente fala sobre princípios ofensivos, né? Um artigo do professor Jalteudo da Costa, da Universidade Federal do Viçosa, em que ele aborda isso. É uma leitura muito simples, então não se assustem, é um artigo científico, né? Então não se assustem com isso, porque é uma leitura de fato mais fácil, tá? Então, quais são os conceitos que a gente vai ver aqui? Equilíbrio, pressão pós-perda, atacar marcando e compactação. Esses são os 4 que eu escolhi, mas tem também outros, tá? Então, o primeiro, que é o equilíbrio, eu vou começar com um exemplo mais interessante, que é um exemplo de um equilíbrio mal feito, né? Como é que seria um equilíbrio bem feito? É o contrário desse aqui que eu vou mostrar, mas a gente vai entender sim. Esse aqui é um jogo icônico, né? Toda bola em meio espaço, né? Acho que já em corredor central. E aí o Renato Augusto vai fazer a infiltração. E aqui tem interessante, né? Ó, o movimento do Firmino em fixar o oponente, né? Então aqui, ó, o Firmino fixa o Kompany, o lateral do lado oposto, né? Ele está em vigia com o Douglas Costa, e isso aqui gera um desequilíbrio, né? Ou seja, um espaço maior do que aquilo que deveria ser entre lateral e zagueiro, né? Da seleção da Bélgica, né? Entre lateral e zagueiro da seleção da Bélgica. E isso dá a situação de finalização para o Renato Augusto, né? Então, como é que seria uma equipe equilibrada nesse sentido? Equilibrada horizontalmente nesse sentido. Seria com as distâncias ótimas, né? Com as distâncias próximas, para impedir que o jogador consiga entrar ou para que a bola entre nesse espaço entre 2 jogadores na estrutura, tá? Então, bola para o Renato Augusto, e a gente sofre até hoje dessa bola não ter entrado, né? Mas aí tá um movimento do Firmino, que é muito bom fazendo isso, é um dos melhores do mundo nesse tipo de movimento, um movimento de atrair para fixar. Então ele atrai o Kompany para longe, né? Abre o espaço entre o Kompany e o lateral esquerdo, e aí dá o espaço que o Renato Augusto precisa para ser projetado e finalizar para fora, né? E a gente queria muito que essa bola tivesse entrado. Bom, mas aí tá um exemplo de como gerar um desequilíbrio, né? Então o equilíbrio é o contrário disso, né? Se o Kompany ele não é atraído, ou se o próprio lateral esquerdo ele vem acompanhando o Kompany, né? Deixa o Douglas Costa, que está mais longe, está mais distante da baliza, um pouco mais livre, e fechasse ali aquele espaço, o
provavelmente não geraria essa finalização, né? Porque a equipe estaria equilibrada. Deixa eu passar. Bom, agora a gente vai para a pressão pós-perda. Deixa eu dar play aqui. A equipe do Bayern de Munique construindo, né? E aí ele perdeu, né? Ele teve um passe interceptado. E agora o Bayern de Munique vai fazer pressão, ó, logo após perdeu. E aí ele monta a estrutura para conseguir fazer uma pressão pós-perda rápida e recuperar a posse da bola. Então em 3 segundos o Bayern de Munique consegue recuperar a bola e ele não deixa a equipe do Borussia Dortmund, inclusive era um clássico, né, evoluir. Deixa eu colocar de novo para vocês. O Bayern de Munique construindo, o cara errou um passe, ó, e aí a transição defensiva do Bayern começa, né? E aí a velocidade de recuperação é muito grande, né? Perdeu a bola, faço logo um caixote, logo uma pressão, uma zona pressionante para conseguir recuperar a bola o mais rápido possível, logo após a perda. É tradicional de equipes que querem ter bola, né? Que querem construir. E aí rapidamente, ó, ele monta uma superioridade e consegue fazer a pressão pós-perda ser efetiva, ok? Bom, e aqui a gente vai falar sobre o atacar marcando. Vou dizer, Rafa, a gente já viu esse gol na aula anterior. Sim, mas tem detalhes desse gol que eu não mostrei anteriormente que são interessantes sobre o atacar marcando, tá? Então aqui, ó, Brasil em primeira fase de construção, isso aqui a gente já viu na aula passada. E o Brasil, como o Brasil atacava marcando, né, na Copa 2018. Como o Brasil tinha estruturas para atacar marcando. O Brasil tem um lado esquerdo, um corredor lateral esquerdo muito forte, né, com o Marcelo, com o Coutinho e com o Neymar, todo mundo sabia disso, mas ele tem que dar alguma sustentação, ele tem que dar alguma estrutura para essa equipe, né? Então aqui, ó, a gente já tem a primeira situação do atacar marcando, né? O lateral do lado oposto dentro, porque qualquer situação de transição defensiva, eu já tenho um lateral dentro, já tenho um lateral na linha da baliza. Então meu lateral direito está dentro e o meu extremo está fora. Meu lateral poderia estar aqui em amplitude, ó. Poderia estar aqui aberto para receber uma possível circulação. Mas como a gente sabe, né, como a seleção sabe que a jogada provavelmente vai entrar em último terço do lado de cá, porque é o lado forte, né? É o lado que reúne Coutinho como médio interior esquerdo, Neymar como extremo esquerdo, Marcelo como lateral esquerdo. Eu me atrevo a dizer que era um dos lados esquerdos mais fortes da Copa do Mundo. Então o Brasil tinha uma estrutura de transição defensiva aqui. Tinha pelo menos 1, 2, 3, 4 jogadores prontos para transitar defensivamente. Então aqui a bola entrou, e na medida que a bola entrou, olha como o Casemiro vai fazendo movimentação para se tornar a cobertura desse trio, digamos assim. Então, por que ele está aqui, por exemplo, ele não está nesse jogador encaixado, não está no centro? Porque se o Brasil perder a bola aqui, se a posse de bola for recuperada pelo adversário aqui, ele já é o jogador de cobertura curta, mais cobertura defensiva, curta, mais próxima. Então ele consegue fazer o roubo da bola aqui, né? Ele consegue, por exemplo, matar com falta. Ele não jogou o jogo que o Fernandinho jogou contra a Bélgica, porque ele, por uma situação como essa, né? Tentativa de entrada no corredor, deu o contra-ataque do México, ele precisou matar o contra-ataque em transição defensiva. Então é aquela preocupação, ok, deixa os criativos atacarem aí, que eu como primeiro médio, jogador que tem que fazer, entre aspas, o trabalho sujo, né? Muita gente fala sobre carregar o piano, eu vou me direcionar para o corredor deles, para estar aqui próximo, para ser uma cobertura curta, né? Para ser uma próxima barreira, caso o adversário recupere a bola. E aí não precisou, né? A bola caiu no pé do Coutinho, o Coutinho com muita qualidade conseguiu fazer esse golaço. Bom, vamos pro próximo, né? E por último, quando a gente fala sobre compactação, a gente está falando sobre Barcelona e Real Sociedad, um jogo interessantíssimo. A gente vai ver como a Real Sociedad joga próximo, né? Joga compacta. Tem essas referências muito, muito claras no jogo deles. Deixa eu tirar o áudio aqui também. Então, joga muito próximo, né? Com marcação por encaixe. O Barcelona vai evoluir, o Barcelona sempre com a lógica de jogo de posição, de encontrar homem livre, né, de fazer terceiro homem. Então, os encaixes aí, todos muito próximos. Se eu pausar, a gente vê que praticamente não tem jogadores do Real Sociedad do lado oposto, todos muito próximos da bola. Isso aqui é compactação, ou seja, a minha capacidade de ter jogadores próximos do centro de jogo. Lembra aquilo que eu falei do centro de jogo? Ter jogadores próximos do centro de jogo adversário, conseguir dar densidade no lado do jogador, onde o adversário, né, onde o jogador adversário tem bola. E aí, ó, linha de 4 compacta em equilíbrio, né? O jogador fez vantagem cinética aqui, né? O cara entra na linha de passe para tapar, 4-2 aqui praticamente, né? Sempre com a ideia de coberturas curtas próximas, né? Para tentar impedir a entrada da bola. Mais uma vez a linha de 4, sempre com a distância praticamente igual, a distância ótima. O jogador tá livre do outro lado, ó, faz inversão e eles circulam para o lado oposto para tentar impedir também. Lembrando que a Real Sociedad que é a equipe de menos investimento contra o Barcelona, né? O poderoso Barcelona. Então eles estão ali se desdobrando. Agora perceba como a densidade já é o outro lado, né? Já mantém compactação do outro lado.
Aqui, olha a distância do atacante para o zagueiro, né? Muito pequena, né? Então, uma equipe que realmente joga ali em 30, 25 metros. Com as coberturas muito bem coordenadas, né? Muito bem sincronizadas. E aí consegue, com muito empenho, né? Com muita adesão à ideia, consegue impedir o ataque do Barcelona e começar a sua construção. Então isso aqui é uma equipe muito compacta, né? É uma referência que a gente pode utilizar como compactação. Com tanto compactação nos corredores, né? Joga sempre próximo no corredor lateral esquerdo. O adversário virou o jogo, a gente compacta do outro lado também, como próximo do ponto de vista vertical, né? Ou seja, eu tenho o zagueiro próximo do meu meia, próximo do meu atacante. Isso impede que eu tenha jogo interior do adversário, né? Que o adversário consiga me agredir por dentro. Ok? Bom, e por último a gente vai fechar com os princípios estruturais da organização defensiva. A gente vai ver como o Barcelona e o Atlético de Madrid, como o Atlético de Madrid conseguiu utilizar isso. Falei, né, dos conceitos defensivos maiores antes de entrar nos princípios estruturais. Estamos aqui agora nos princípios estruturais, né, para que vocês acompanhem. Mais uma vez tirar o áudio, né, para o áudio não nos prejudicar. Então, primeiro princípio estrutural que a gente está vendo aqui, né, bloco e equilíbrio, né. A gente está vendo aqui que a equipe está em bloco, né, ou seja, ela está compactada defensivamente, ela está próxima, fazendo um bloco de fato, não está espalhada, espaçada, dando espaço para o adversário jogar por dentro. E ela está em equilíbrio, né? Ou seja, ela tem aqui uma estrutura de equilíbrio, jogadores próximos, né, de acordo com as suas ideias. Então, por exemplo, o lateral direito aqui vai desequilibrar para fazer pressão no futuro portador, né? Mas eu tenho os outros três em equilíbrio. Então é um movimento de desequilíbrio pensado. Eu também não posso manter sempre o equilíbrio e aí não conseguir fazer pressão no adversário. Eu mantenho meu equilíbrio e tomo gol. Então não adiantou de nada. Eu tenho que conseguir ter o meu equilíbrio e conseguir fazer pressão no adversário. Então, ao mesmo tempo, né? Então o jogo é isso, o jogo é de desequilibrar quando eu preciso pressionar, reequilibrar quando minha pressão não teve êxito, né? É esse gato e rato, digamos assim. Então, bloco mais equilíbrio, o Barcelona vai continuar a circulação. O Atlético de Madrid no 4-4-2, né, como a gente viu. A bola vai circular para o lado oposto, né? Cobertura defensiva, a bola entrou nas costas e eu já vim com cobertura defensiva curta para pressionar o portador, para impedir com que ele jogue para frente, né? Fazer com que ele jogue para trás. E aqui, ó, os dois atacantes aqui interessantíssimos, os dois atacantes curtos, né? Fazendo encaixe no Busquets para direcionar o passe do Barcelona para fora, né? Para fazer com que o Barcelona jogue para fora. E até o movimento desse jogador, a postura corporal dele para dentro, né? Para impedir que o Barcelona jogue por dentro. Agora a basculação, né? Para que a gente mantenha a necessidade do lado oposto, que no Brasil muita gente chama de balanço, né? O bascular chama de balanço. Aqui eu tenho tentativa de roubo. Oh meu Deus, voltei muito. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. A gente vai ver ali a tentativa, acho que até do Diego Costa, né? De tentar roubar a bola ali e não vai ter sucesso. Mas ele vem aqui, ó, recuperar, ou seja, não teve sucesso, né? Abriu aqui uma janela, um espaço para o adversário. Tem que recuperar para manter a estrutura. Outra cobertura defensiva, né? Se a bola entrar aqui, tem cobertura defensiva. Por acaso, não sei se ela entra, acho que não. Mas aí o Atlético de Madrid sempre em estrutura, impedindo que o Barcelona entre, né? Então aqui tem um exemplo muito bom, uma equipe que a gente sabe reconhecidamente que sabe jogar dessa maneira, né? Bom, pessoal, era esse conteúdo que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente tocou aqui em vários pontos muito interessantes da parte defensiva. E agora fica o convite para na próxima sexta-feira a gente fazer a terceira e última aula da semana da análise tática, onde a gente vai avaliar o atleta, né? A gente avaliou muitas estruturas coletivas. Na sexta-feira a gente vai avaliar o atleta. Vamos tocar no assunto do quais são as competências e eu vou selecionar algumas delas básicas do bom jogador por posição. Então, quais são as competências do goleiro, quais são as competências do lateral, do médio, do volante, né? Do médio volante, do médio ofensivo, dos extremos, do atacante, enfim. E vai ficar bem legal também. Na sexta-feira a gente já vem com esse conteúdo irado para vocês, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Espera um pouquinho, não sai do vídeo agora porque eu tenho um convite para te fazer. Aqui na descrição tem um link para você conhecer a LabFoot, Laboratório do Futebol, que é a escola específica em análise de desempenho que mais cresce no Brasil hoje. A gente tem um cardápio de cursos para você voltados para a parte de análise de desempenho, de análise tática em futebol, para você melhorar a sua capacidade de leitura e interpretação dos conteúdos táticos do jogo.
Tem uma enormidade de cursos lá com os mais diferentes vieses, desde o viés técnico até o viés operacional, passando pelo viés comercial. Eu recomendo demais você clicar no link que está aqui na descrição e conhecer a LabFood. Tem muito mais, com muito mais profundidade disso que você acabou de ver nessa aula. Então espero que você tenha gostado. Clica no link da descrição e te vejo na LabFood. Tamo junto.